Mateus 14, versículo de número 30. Mateus 14, versículo de número 30. Você já achou? Amém. Tinha um pastor antigamente, da época do Diácono Vanderlei, que dizia que, não sei se você conhece, ele dizia que pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. E eu não sei se você sabe, mas a Igreja de Nova Vida é uma igreja pentecostal. E nós somos do tempo que quando o irmão dava glória, o outro dava aleluia. E quando o irmão dava aleluia, o outro ia dando glória. E aí algo acontecia naquele lugar, que o Espírito Santo de Deus começava a se mover. Então você, quando você der um glória aí no seu lugar, e você que igreja vai dando glória aí, você que ouviu glória responde com aleluia aí no seu lugar. Amém? E você que já achou aí, podemos ler Mateus 14, versículo número 30, a palavra de Deus diz assim, ó: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Olha para esse irmão que está aí do seu lado, mas olha no fundo dos olhos dele e fala: meu irmão, você está preparado para gritar? Aleluia! Então vamos ler de novo, e na hora de gritar, você já sabe: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua unção, Senhor. E te pedimos, Pai, trabalha no nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, colocamos desde já diante de ti cada coração aqui nesse lugar, cada pessoa que chegou aqui precisando ouvir da tua palavra. Deus querido, em nome de Jesus, nós repreendemos todo ladrão da palavra, Pai. Repreendemos tudo aquilo que não provém de ti, Pai. E colocamos essa igreja diante da tua presença. Colocamos cada coração aqui para que o Senhor possa trabalhar, Pai. Assim como cada vida que visita a memória do meu irmão agora. Visita cada parente aqui representado. Assim como, Senhor, visita a família Miranda Rodrigues, Pimentel, Paulo Roberto, Cláudia, Júlio César, Ana Gouveia, Maria, Vanderli, família, Larissa, Gelson, Amina. Pessoas que precisam de cura, libertação, salvação. Pessoas que estão aqui nesse lugar precisando de um toque especial do teu Espírito Santo. Visita, Pai, aqueles que estão com as mãos levantadas nessa noite. Visita os corações contritos e quebrantados. Visita, Pai, aquele que está, Senhor, acamado lá no hospital e que não teve a oportunidade de vir aqui até hoje, Pai. Deus querido, nós consagramos esse lugar a Ti, esse ambiente a Ti, Pai. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Queridos, essa passagem, ela é bastante conhecida. Eu lembro quando eu era pequeno, não em Barbacena, aqui no Rio de Janeiro mesmo, que domingo de manhã passava um desenho no SBT, que eu não me lembro muito bem como é que era, mas desenhos bíblicos, eu acho, que passava domingo de manhã no SBT, e aí você botava... do seu tempo também, é? Não, mas você via, você já era adulto, mas via. E aí, queridos, era muito interessante essa passagem especificamente dos desenhos bíblicos, porque mostrava Jesus Cristo com aquele cabelo pomposo, a barba bem feita, vindo andando por sobre as águas, e eu achava aquilo interessantíssimo. Eu ficava olhando aquele desenho bem rabiscado na tela do SBT e ficava abismado com aquilo que estava acontecendo na tela da televisão todo domingo de manhã. Eu via. E, queridos, hoje em dia, veja só que coincidência, eu descobri que aqueles desenhos bíblicos, tudo da história já estava contado aqui. Se eu tivesse lido a Bíblia, eu teria um grande spoiler, tipo a novela da Record, que a gente lê a Bíblia e já sabe o que vai acontecer. Naqueles desenhos, aquela passagem é essa que nós acabamos de ler. E nessa passagem especificamente, ela está relatada com riquezas de detalhes nesse evangelho de Mateus. Nos outros evangelhos, se você for ler, não tem Pedro passando pela situação que ele passou. O único evangelho que fala é esse de Mateus. E o evangelho, ele fala isso de maneira assim, muito bem
destrinchada. Entenda que Jesus Cristo, nesse verso, nessa parte, que começa com um texto em negrito falando Jesus anda sobre o mar. Porém, o momento que Jesus anda sobre o mar é só mais lá para frente. Durante a história, como ela é contada, começa falando assim: logo a seguir fez Jesus com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado. Entenda que Jesus Cristo, naquele momento, ele acaba de fazer o que ele tinha para fazer, que foi um sermão muito abençoado de multiplicação, de milagres feitos, de pães e peixes. Ele chega para os seus discípulos e fala: olha, vai entrando no barco e indo para o outro lado, que já já eu encontro com vocês, mas vai indo na frente, vai fazendo o que vocês têm que fazer, porque eu vou encontrar com vocês dentro em breve. E a palavra de Deus diz também que depois que eles entraram no barco, uma grande tempestade, de maneira não anunciada, mas de maneira presente, começa a vir contra o barco, começa a vir contra aquela situação ao qual eles estão submetidos, a saber, navegando, e começam a jogar o barco de um lado para o outro. Um vento contrário começa a bater sobre aquele barco, e o barco começa a ficar agitado. E entenda bem, queridos, e olhe para cá durante um tempo, porque Jesus Cristo, ele dá direcionamentos para a minha e para a sua vida. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Ele de vez em quando dá planos para que nós venhamos a fazer, e eu posso ouvir um glória por conta disso, assim como foi com aqueles homens, com os discípulos. E Jesus Cristo deu um plano para aqueles homens, mas não obstante ao planejamento de Jesus Cristo, existia um vento que vinha, e não era um vento que soprava a favor, era um vento que soprava contra aquilo que Jesus Cristo tinha colocado nas mãos dele. Eu não sei se você entendeu o que o Espírito Santo quer falar contigo nessa noite, mas existem coisas, eu já ouvi um glória daqui, não ouvi o aleluia como resposta. Queridos, enquanto você vai dando glória e aleluia, Deus vai falando contigo, porque existem planos de Deus sobre a sua vida, mas existem ventos também que estão batendo. Mas entenda que os planos foram dados por Deus, assim como o vento, Cristo já sabia que viria também. Então eu não sei se você tem passado um vento sobre a sua vida, eu não sei se tem passado um vento que você olha e que você vê que é um vento contrário. Esse vento, Jesus Cristo já sabe que iria passar, e Ele tem a solução para esse vento que está vindo sobre a sua vida, e você pode ficar tranquilo, porque Jesus Cristo falou: entra no barco que nós vamos nos encontrar lá do outro lado. E o vento veio, começou a balançar, mas se você ler o verso de número 34, a história começa com uma ordem de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um glória? A história, ela persiste com um vento contrário vindo, eu posso ouvir um misericórdia, mas a história termina como a sua história também já está sentenciada a acabar. E já tem irmão de mão alta, porque alguns já entenderam. O verso de 34 diz: estando já do outro lado. Então, queridos, erga as suas mãos aos céus, porque aquilo que Jesus Cristo falou que vai acontecer, vai acontecer. Pode vir vento contrário e vai vir, mas, querido, você vai chegar do outro lado, porque a história começa com uma ordem de Cristo. A história no meio tem vento contrário, mas ela termina de uma maneira positiva, e vai erguendo as suas mãos e mantendo no alto, dando glória, porque você vai chegar do outro lado. E já bate na palma da mão do seu irmão e fala: meu irmão, você está no vento, você está com vento contrário, mas fica tranquilo, você vai chegar do outro lado, querido. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque, queridos, a história de vez em quando ela se desenrola de um jeito que a gente não sabe. Eu imagino que aqueles discípulos que ali estavam, quando o vento começou a balançar, eles olharam um para o outro, e aí eles olharam com o mesmo olhar que o diácono Beck está me olhando, falando assim: meu Deus do céu, mas não foi Jesus Cristo que mandou a gente entrar nesse barco? E um falou: foi, o outro falou: eu ouvi também. Então que ventania é essa que está vindo? E alguém de repente falou: calma, fica calmo, porque se o mestre mandou, ele tem a solução para essa situação. De vez em quando, durante a nossa caminhada, a gente fica meio perdido, fala: meu Deus, eu estou seguindo o que Jesus Cristo falou. Ele falou para entrar no barco, eu entrei. Ele mandou navegar, eu naveguei. Ele mandou andar, eu andei. Agora que eu estou aqui longe, que eu não consigo nem ver da margem que eu saí, e nem ver a margem que eu vou, está vindo um vento danado.
Mas se Jesus Cristo mandou, por que que isso está acontecendo? Queridos, entenda que quando Jesus Cristo ele fez esse tipo de situação vir sobre a vida desses homens, existia um propósito que era Deus manifestar a glória dele no meio daqueles homens que ali estavam, e existia um trabalhar de Deus naquela situação. Amém. Mas, nesse interim, Jesus Cristo ele fala assim, ó, vai indo que eu vou depois. Fala para aquela multidão que está com ele, fala, ó, vai para onde vocês têm que ir que eu vou depois. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo subiu ao monte sozinho a fim de orar. Que Jesus Cristo se retirou um tempo para ficar em comunhão com o Pai dele. E aqui o recado do Espírito Santo para a minha vida, para a sua vida e para esse irmão que está aí do seu lado é muito nítido, é muito claro, é muito perceptível, não precisa nem de uma interpretação muito grande. Existem certos momentos, querido, que nós temos que despedir aqueles que nos cercam, aqueles que estão junto conosco, até os discípulos mais próximos, para que nós possamos ter um momento de comunhão com o Pai a quem nós servimos. Se Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, eu não sei se você sabe, mas eu vou ter que te dar uma notícia ruim hoje, Nilma. Jesus Cristo é muito melhor do que a gente. Sabia disso? Não é novidade para vocês não, né? É muito... querido, se Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, ele precisava de vez em quando subir ao monte a fim de ficar sozinho e ficar lá durante um tempo, porque a palavra de Deus diz que veio cair da tarde e ele ainda estava lá. Veio depois à noite e Jesus Cristo ainda estava lá. A palavra de Deus garante que Jesus Cristo só saiu de lá de madrugada para encontrar com os seus discípulos que estavam na tempestade. Ora, será que Jesus Cristo, enquanto estava lá em cima do monte orando, não sabia o que os discípulos dele estavam passando naquele mar? É claro que sabia. Será que Jesus Cristo, que estava lá em cima do monte, não se importava com aquilo que acontecia com os seus discípulos dentro daquele barco? É claro que se importava também. Mas existe tempo certo para que as coisas venham a acontecer. O agir de Deus não é no nosso tempo, não é no tempo que nós achamos que ele tem que acontecer, mas para que Deus possa fazer aquilo que ele tem que fazer nas nossas vidas, derramar uma bênção, de repente carimbar um processo que você espera há muito tempo, ou então colocar alguma coisa na sua vida que você sabe que vai mudar a sua história. E deixa eu te contar um segredo, Jesus Cristo também sabe que vai mudar a sua história. Ele se importa com isso. Mas tem um tempo que Jesus Cristo tem que preparar as coisas. E aí, Jesus Cristo que estava orando no monte tinha uma percepção dos fatos. Mas quem estava dentro do barco, sendo jogado de um lado para o outro, tinha outra percepção dos fatos. Quem estava dentro do barco, sendo jogado para um lado e para o outro, estava desesperado. Vê se seu irmão está desesperado hoje, olha para ele aí. Vê se ele está desesperado ou se ele está igual Jesus no monte. Porque, querido, Jesus Cristo, ele tinha que operar um milagre naquela noite. E ele estava se preparando para operar aquele milagre. Existem tempos que nós ficamos desesperados, e isso é normal. Porque desespero não dá em poste, só dá em gente. E nós somos gente, posso ouvir um amém? Amém! E quando o barco balança, a gente fica desesperado. Mas fala para a tua alma nessa noite, se acalma. Se acalma, fica calma aí, alma. Porque logo, logo Jesus Cristo vem andando sobre as águas. Aqueles homens, então, estavam dentro daquele barco, sendo jogados de um lado para o outro, desesperados dentro daquela situação, olhando para aquela situação que se desenhava e pensando, vai dar ruim para a gente aqui, porque já tem um agarrado lá
na beirada, o outro já está passando mal, já tem um que não sabe mais o que fazer, o outro ali já está completamente desesperado. Essa situação, ela não vai dar bom para a gente. Mas aí, queridos, quando eles olham pela horizonte ali que estão colocados diante dele, a pouca visibilidade que eles tinham, eles olham para aquela situação que ali está sendo desenhado e vê um homem vindo andando por sobre as águas. E naquele momento, quando eles veem um homem andando sobre as águas, vindo na direção deles, naquele momento que o barco era açoitado, eles olhando para aquela situação, eles começam a ficar mais desesperados. Porque eles olham para aquela silhueta que está vindo andando e vê que o negócio está ruim. E aí ele fala, ah, meu Deus do céu, agora está vindo um fantasma. Eles olham para a situação que está ruim. E aí eles pensam assim, juntos um com o outro. Não tem nada ruim que não possa piorar. Porque, meu Deus do céu, o barco já está vindo para um lado e para o outro. Agora eu estou olhando para longe e estou vendo, ai, lá vem o fantasma agora. Era tudo que eu precisava mesmo. Olhar para o horizonte e ver essa assombração vindo na minha direção. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Existem certos momentos que o desespero vem sobre a nossa vida de maneira tão forte, de maneira tão recorrente, que chega a nos sufocar, que nós perdemos noites de sono, que nós não sabemos mais o que está vindo, que se é segunda, se é terça, se é quarta, porque o barco balança de um lado para o outro de maneira tão forte, que quando a gente começa a contemplar o milagre com as nossas vistas, a gente acha que é um fantasma. Mas, querido, isso se dá por conta do desespero que você está ali, de repente, colocado dentro de uma situação. O desespero te toma de tal maneira que você perde a capacidade de discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Contudo, eles estão desesperados. Eu posso ouvir um misericórdia da sua parte? Eles olham para o horizonte e acham que é um fantasma. E aí você já pode converter esse misericórdia e darem aleluia nesse lugar. Porque, queridos, eles acham que é um fantasma. Jesus Cristo está vendo que eles acham que ele é um fantasma. Mas isso não faz com que ele pare de caminhar na direção do barco. De vez em quando os nossos olhos tapados fazem sim com que nós não venhamos a entender o milagre que está transcorrendo na nossa vida, porque Deus já está operando nessa área da sua vida. Mas quando você olha, você pensa, eu não estou vendo a mão de Deus, o que eu estou vendo são fantasmas. Mas nem por isso Jesus Cristo para de caminhar na sua direção, nem por isso Jesus Cristo deixa de caminhar. Jesus Cristo olha e fala, estão achando que eu sou um fantasma, mas eu não sou não. E ainda por cima ele fala, olha, tenham coragem, porque sou eu, não tenham medo, porque eu, o próprio Cristo, estou indo encontrar com vocês. De repente, vocês nem estão acreditando, mas é Jesus Cristo que está operando nessa situação que você está inserido. Você olha e fala, mas não tem como, porque eu estou vendo um fantasma, eu estou vendo que o que estava ruim está piorando, mas o que você acha que piora é Jesus Cristo vindo, caminhando com a solução na sua direção. Então não é fantasma não, não é o que era ruim, não piorou não, são os seus olhos que não conseguem ver o milagre vindo andando na sua direção. Mas pode ficar tranquilo, porque independente de vendo ou não, o milagre continua caminhando na sua direção. E de repente, crendo ou não, o milagre continua caminhando na sua direção. De repente, vendo a situação, você não crê, mas o milagre continua caminhando na sua direção. Tudo dizendo que não, mas o milagre continua caminhando na sua direção. De repente, os olhos ficam marejados, mas o milagre caminha na sua direção. De repente, a esperança se esvazia, mas o milagre continua caminhando na sua direção. E alguns já entenderam e já estão erguendo as mãos para o céu, porque o milagre tem caminhado na sua direção, independente de como você veja a situação. Tem vezes que nós chegamos no hospital, olhamos para uma empresa, vemos as contas, o dinheiro que entra, e a gente fala, meu Deus do céu, é fantasma, está ruindo tudo, mas é um milagre caminhando na sua direção, querido. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Então,
Pedro olha para aquela situação toda e inventa uma ideia. Entenda bem que não foi Jesus Cristo que inventou nada disso. Foi Pedro que olhou e falou: ah, se é você mesmo, se, condicional, porque eu não estou acreditando ainda, eu estou meio duvidoso, mas eu vou fazer prova do Deus a quem eu sirvo. Porque existem algumas histórias, e você conhece melhor do que eu. Pergunta para o irmão que está do seu lado se ele conhece aquela história do homem que falou assim, ó: se for Deus mesmo, vai chover e não vai molhar esse negócio aqui. Pergunta se o irmão conhece essa história aí que está do seu lado. Você conhece essa história? Que ele falou: ah, eu vi que choveu e não molhou, então essa noite vai ser diferente, vai molhar. Vê se esse irmão conhece essa história. Vocês não conhecem, não? Ele ajuda aqui, os universitários. Conta pra gente aqui. Escola bíblica. Porque eu não vou contar não, porque se eu for contar eu vou perder um tempo. Tinha um homem uma vez que ele estava dentro da tenda. Aí Deus falou com ele: vou contar rápido. Vou contar só o trailer. Depois você vai para a escola bíblica para você aprender. O homem estava dentro da tenda. Aí Deus falou, não vou falar o nome dele: homem. Ele falou: oi, faz isso, isso, isso. Aí ele falou: quem está falando comigo? Ele está ouvindo uma voz, né? E olha só como é que a gente é, né? Quem está falando comigo? Ele: é Deus. Ele: ó, você é Deus mesmo? Se não é esquizofrenia da minha parte, tem um negócio lá do lado de fora. Se o Senhor está falando comigo, essa noite vai chover e amanhã vai estar tudo molhado, menos o negócio que está lá fora. Essa é a história. Depois vocês procurem a escola bíblica para aprender o resto, porque eu não posso ficar falando muito tempo. Pedro, então, faz a mesma coisa. Olha lá, é? E ele inventa uma ideia. Se é o Senhor mesmo, me faz ir aí andando sobre as águas. Não é pouca coisa não, hein? Me faz ir aí andando sobre as águas. Se é, porque se não for também já está ruim, o barco vai afundar, eu vou pisar nessa água, eu vou acabar aqui com a minha raça, então vamos resolver logo esse negócio. Ele então resolve colocar diante de Deus um plano que ele tem. Entenda que não é o contrário, não é Jesus que fala: Pedro, você está duvidando, então vem cá. É Pedro que fala: ó, eu vou aí, hein? Se for você mesmo, eu vou. Isso acontece na palavra de Deus em várias situações. Quando Davi, por exemplo, resolve fazer um templo para Deus, não é Deus que fala: Davi, faz um templo para mim aí. É Davi que fala: Deus, eu tive uma ideia. Aí Deus fala: é mesmo? Qual? Pô, eu queria construir um templo. Aí então, faz aí o que você tem para fazer. Existem situações de vez em quando que a gente arruma ideia. E aí a gente arruma ideia e apresenta para Deus. Entenda bem que Pedro chegou aqui e falou: olha, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Agora, eu quero que você pare só um minuto. Um minuto. Lembra que eu falei: o que é ruim pode piorar. Pedro estava lá no barco, de um lado para o outro, falando: Jesus mandou entrar aqui, agora esse barco vai afundar e o homem não está nem aqui com a gente. Não satisfeito, ele viu um fantasma vindo na direção dele. E aí, Pedro tem uma ideia boa, que é o quê? Se esconder? Não, então eu vou andar sobre as águas para encontrar com esse cabra aí. Se for ele mesmo, porque se não for, imagina se não fosse. Ele ia pular do barco e ia cair aonde? Num barco que estava ruim. Num mar que não estava para peixe. Eu não sei se acontece contigo, mas eu cheguei na casa dos 40. Posso ouvir o misericórdia? Não, para uns é misericórdia, para outros é aleluia, eu não sei também. Mas cada ano que passa, eu quando tinha 15 anos, eu entrava no mar do jeito que tivesse. Eu não tinha problema com essas coisas. Agora com 40, para eu ir à praia já é difícil. Se eu chegar na praia e a água não tiver no mínimo a 32 graus, eu não entro. Eu nunca entro na água. Eu vou na praia, eu molho meu pé e falo: pô, não vou entrar não. Tá muito gelado. Não dá. Eu piso na água, já dói as costas, dá um negócio. Aí você começa a entender meu filho, né? Meu filho hoje foi no médico. Aí eu falei: Júlio, você quer ir no médico por quê? Aí ele falou: pai, acho que eu tô com o coração deslocado. Aí eu falei: vamos lá, meu filho. Coração deslocado é gravíssimo, né? Imagina, coração deslocado. Vamos no médico.
Aí eu comecei a entender, falei, pô, eu piso no pé. O pé na água, minhas costas dói, coração deslocado perto disso é nada. Pedro então olha para aquela situação e num ato de ousadia ele fala, eu vou mergulhar, eu vou andar nessas águas. Jesus Cristo olhando para aquela situação que Pedro coloca ali, Jesus Cristo ao invés de falar, Pedro, sossega teu facho aí, que daqui a pouco eu vou chegar no bar, que a gente vai embora. Para de inventar ideia, porque o que está ruim pode... Isso seria o que eu falaria, se eu estivesse andando sobre as águas igual Jesus Cristo. Eu ia falar, Pedro, pô, essa hora da madrugada, você está de palhaçada querendo andar sobre as águas? Pelo amor de Deus, eu já estou me dando um trabalho danado eu andar sobre as águas. Eu vou ter... Pô, pelo amor de Deus, eu estava orando no monte ali agora, tu me vem com essa ideia de maluco. Mas, queridos, quando Pedro apresenta aquela história para Cristo, Cristo fala assim, vem. O que Deus está falando para mim e para você é que tem ideias que para você parece bem maluca, como andar sobre as águas, igual Pedro falou. Era uma situação que quando Pedro, e quem olhava para aquela situação com o olhar humano, pensava, esse barco vai afundar, ainda vem o Pedro querendo fazer a loucura de andar sobre as águas. Mas Jesus Cristo, vendo aquela situação, ao invés de repreender Pedro, ele fala para Pedro assim, Pedro, então vem caminhar comigo em cima das águas. Eu não sei qual é o momento que você tem passado, que o barco tem balançado de um lado para o outro, e a ideia que você teve para sair de dentro dessa situação, de repente ninguém entende, mas o Cristo aqui você serve está falando para você assim, faz isso aí mesmo. Mas Deus, eu vou andar sobre as águas, faz isso aí mesmo. Mas essa ideia não é ideia de maluco, venha e faz isso aí que você tem no seu coração para fazer. Mas Jesus Cristo, eu vou andar sobre as águas. Olha, esse Pedro está maluco, venha, é o que Jesus Cristo está falando para você. Começa a apostar nesse sonho que tem dentro do seu coração. Andar sobre as águas é coisa de maluco, é sim, mas Jesus Cristo resolveu comprar aquele projeto. Jesus Cristo resolveu comprar esse projeto que tem no seu coração, e Ele está falando para você nessa noite, venha, Deus está falando para você, faz isso aí que tem no seu coração. Parece que é coisa de maluco, é coisa de maluco mesmo, mas Jesus Cristo está falando, faz isso aí porque você vai experimentar o poder de Deus na sua vida, queridos. Faz isso aí, dê uma salva de palmas ao Senhor. Quem olhou, andar sobre as águas não vai não. Imagina João vendo aquilo. E Mateus deve ter visto, porque ele foi o único que escreveu, ele deve ter falado desse, pronto. Lá vai esse homem de novo. Eu não vou pular na água para tirar ele não. Porque o negócio já está ruim, ele que vai sozinho aí nessa história que ele inventou. E aí então, não satisfeito, Pedro desce do barco. E a palavra de Deus diz que ele andou sobre as águas e foi até Jesus. Ele experimenta o milagre que Jesus Cristo comprou da parte dele. Ele experimenta aquilo que ele apresentou diante de Deus como plano. Porque também ele não saiu pulando do barco, ele apresentou diante de Cristo, olha, eu tenho esse plano aqui, que parece ser um plano de maluco, o que que eu faço? Ele apresenta. Eu não sei qual é o plano que existe no seu coração no dia de hoje, que parece um plano de gente louca. Mas o que Cristo está falando é, me apresenta esse plano. Porque eu estou disposto a comprar esse plano junto contigo. O meu plano é sair daquela casa e morar lá na Barra da Tijuca. Deus está comprando esse plano contigo. O meu plano é começar a correr na altura da vida que eu estou. Deus está comprando esse plano contigo. O meu plano é a minha saúde melhorar mesmo com tudo que eu tenho. Deus está comprando esse plano contigo. O meu plano é começar de novo aos 50, 60 anos. Deus está comprando esse plano contigo. E aí, queridos, entenda bem. E aí, nós chegamos no texto onde nós lemos. Compreenda que existe uma repetição da história aqui. Jesus Cristo manda aqueles homens para dentro do barco, o barco começa a ser açoitado de um lado para o outro, e eles ficam em dúvida do que está acontecendo. Pedro, então,
apresenta um plano diante de Cristo, começa a caminhar sobre as águas e novamente ele começa a ficar em dúvida acerca daquilo que está acontecendo. E aí ele começa a reparar na força do vento. Entenda que as ondas naquela estatura, para ele, tanto se me dava quanto se me deu. O problema sempre foi o vento. O vento que soprava contra. Porque, queridos, a força contrária, aquilo que vem contra as nossas vidas, a agitação a gente até consegue viver, mas aquilo que nos puxa, aquilo que nos freia, é algo muito ruim, tanto para mim quanto para você. E então Pedro, mesmo vivendo o milagre, mesmo estando debaixo da ordenança de Cristo sobre a vida dele, a repetição acontece, que é a frustração de estar debaixo de uma palavra de Jesus Cristo e as coisas começarem a desandar. Primeiro foi entrar no barco e o barco começar a ser balançado. Depois foi andar sobre as águas e aí, vendo que o vento não parava, o medo vir sobre a vida dele. Mas então, naquela noite, ele resolve então fazer um clamor naquele lugar. Ele resolve então dar um grito dentro daquele lugar. Ele começa então a mudar a linguagem dele. Porque se você ler o texto, quando eles acham que tem um fantasma vindo na direção do barco, eles gritam de medo. Eles gritam de pavor. Eles gritam falando, meu Deus do céu, ai, 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 ui, ui. Mas o segundo grito que Pedro dá naquele momento já não é mais um grito de medo. Apenas é um grito de medo junto com clamor. Um grito que ele não olha para o barco da onde ele saiu e fala, Mateus, me ajuda. Ele não fala, João, pula na água que ficou ruim aqui para mim. Ah, eu vou pedir, sei lá, vou pedir para Judas, vem aqui, mergulha aí porque eu estou afundando. Ele não olha para trás. Ele não apela para aqueles que não compraram o sonho dele. Porque os outros ficaram dentro do barco. Viram Pedro andando sobre as águas. Tiveram que ver aquele homem colhendo e coletando as promessas de Jesus Cristo e caminhando, ainda que mais para frente as coisas tenham sido frustradas. Então, Pedro, naquele momento, ele não olha para aqueles amigos que ficaram dentro do barco. Ele olha para aquele que fez a promessa sobre a vida dele, que se chama Jesus Cristo, a saber, o Senhor da minha e da sua vida. Pedro, então, ele olha para o autor e consumador da fé, deixando para trás o que para trás passou e fala, salva-me, Senhor. O que Pedro faz naquela noite, naquela madrugada, é começar a direcionar o clamor dele para aquele que pode resolver o problema dele. É começar a mudar as palavras que saem da boca dele e direcionando para aqueles que podem resolver o problema dele. Ele não clama por aqueles que ficaram para trás. Ele clama por aquele que pode mudar a história dele, a saber, Jesus, o Cristo Todo-Poderoso. E quando ele clama, prontamente, não é demorando não, Jesus Cristo estende a mão porque ele estava pertinho. E nessa noite, Jesus Cristo está aqui junto conosco. Jesus Cristo está junto contigo. Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, se nós clamarmos por ele nessa noite, se nós gritarmos e deixarmos para trás aquilo que para trás ficou e falarmos, salva-me, Senhor. Existe um Cristo que pode e vai prontamente estender a mão e te segurar. E ainda que ele fale uma palavra dura, ele vai te recolher novamente daquele estado onde você estava. E pode e vai mudar a sua história, queridos. Porque deu uma salva de palmas ao Senhor, porque você há de entender o seguinte: Pedro, ele sai do barco sozinho. Mas quando ele volta para o barco, ele volta com Jesus junto dele. Quem levou a presença de Cristo para dentro daquele barco não foi Mateus que ficou no lugar seguro. Não foi João que não comprou a loucura de Pedro. Não foi Judas que de repente estava contando as ofertas, querido. Quem voltou com a presença de Jesus Cristo para dentro daquele barco foi o doido do Pedro. Olha para esse crente doido aí do seu lado. Amém, aleluia. E fala, ô doidão, você está preparado para levar Jesus Cristo para o barco?
Mas logo eu que afundei, logo eu que passei por lutas, por tribulações, logo eu que estive ali quase que submerso debaixo d'água, mas quem te viu afundando vai ver você andando sobre as águas, voltando para o barco novamente, porque Pedro afundou. Eu posso ouvir um misericórdia, mas logo depois desse misericórdia, levante as suas mãos para os céus e comece a exaltar ao Cordeiro Santo, porque aquele mesmo que afundou, voltou andando para o barco. Ele não voltou nadando não, ele voltou com o pé direito, o pé esquerdo, e não satisfeito com Jesus Cristo de mão dada. Quem viu Pedro afundar, teve que ver ele andando de volta para o barco, e ele não estava sozinho não, ele estava junto com Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele entrou naquele barco, não foi Pedro que adorou não, não foi Mateus que adorou não, foram todos tiveram que adorar aquele Cristo que Pedro trouxe para dentro do barco, porque ele afundou, assim como de repente você afundou. Ele teve medo, assim como de repente você teve medo. Ele teve um plano maluco, assim como você também tem um plano maluco, mas o Cristo deu a mão para ele. Então dá a mão para esse crente aí do seu lado nessa noite, vai colocando ele de pé aí no lugar dele, vai ficando de pé aí no seu lugar, porque querido, quem clama a Jesus Cristo volta de mão dada com ele. Quem fala Jesus Todo-Poderoso, salva-me, volta de mão dada com ele. Quem clama pelo Pai, volta de mão dada por ele. Quem grita na presença do Pai, encontra favor imerecido na presença dele. Quem fala com o Espírito Santo me visita, volta de mão dada com ele. Então, querido, começa a orar nessa noite, buscando aquele que quer voltar de mão dada para dentro do barco. Mas, Pai querido, eu tive um plano, e esse plano não deu muito certo, mas parecia que não estava dando certo, mas Jesus Cristo estava junto contigo. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo clamando por ti nessa noite, Pai. Eis aqui o teu povo unido, em união, Pai, buscando a tua presença, erguendo a voz dessa noite, falando que o Senhor é um Deus santo, falando que o Senhor é um Deus poderoso, falando que não há outro Deus como Deus a quem nós servimos, falando: Deus Todo-Poderoso, salva-me, Pai, me cobre com a tua manto, me cobre com a tua destra. Deus querido, Pai amado, anda de mandada junto comigo, Pai, porque Deus querido, eu caminhei, eu dei os meus passos, mas eu tive medo. Eu caminhei, eu dei os meus passos, mas o vento bateu. Eu caminhei, eu dei os meus passos, mas eu comecei a afundar. Eu caminhei, eu andei, mas algo veio contra a minha vida. Mas, Pai querido, nessa noite eu mudo a minha história. Eu gritei primeiro de medo, eu gritei com medo, eu gritei, Pai, pedindo da tua misericórdia, mas agora, Deus, eu grito na tua presença, porque eu reconheço que só o Senhor é o Senhor. Eu reconheço, Pai, diante de ti, que só o Senhor pode nos salvar. Então, Deus querido, eu ergo a minha voz nessa noite, diante da tua presença, pedindo: salva-me, Senhor. Fala aí no seu lugar: salva-me, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Existem momentos, querido, que Deus olha por nós, mas tem circunstâncias e lutas que nós temos que gritar na presença do nosso Deus. Ah, queridos, existem momentos e situações que nós temos que pedir para Deus: Deus, nos salva, nos dá mais uma chance, reaviva a nossa fé. Pai querido, eu estava com Mateus junto, mas agora eu só tenho a ti para recorrer. Pai querido, eu estava junto de João, mas eu só tenho a ti para recorrer. Pai querido, eu tive uma ideia, Senhor, eu comecei a caminhar e a minha fé me fez naufragar. Então, Pai querido, é na tua presença que eu entro nessa noite pedindo a ti, Pai. Deus querido, me salva mais uma vez, porque, Pai querido, eu sou Pedro, Senhor, eu vi o Senhor me resgatando uma vez, eu vi o Senhor multiplicar pão, eu vi o Senhor multiplicar peixe, e mais uma vez na tua presença, Pai, eu peço que o Senhor me salve. Eu não comecei a caminhar hoje junto contigo não, eu caminho há tempo, mas, Pai querido, eu preciso mais uma vez sentir do teu toque, eu preciso mais uma vez sentir da tua unção. Pai querido, eu te peço, Deus, unge esse irmão que está do meu lado direito, comece a orar por esse irmão que está do seu lado direito. Pai querido, Deus amado, destrava esses lábios que estão cerrados, Senhor, abre esses olhos que não conseguem enxergar aquilo que o Senhor tem para fazer. Por vezes ele olha e acha que é fantasma, mas é o Senhor. Pai querido, trabalha na fé desse irmão, Pai, trabalha na fé dessa irmã, Pai, descortina os olhares, Pai, faz com que o vento, Pai, não cesse não, mas faz com que o vento sopre, mas que ele mantenha os olhos fitos em ti, Pai. Deus querido, nós
Nós queremos orar por esse irmão que está do meu outro lado. Nós glorificamos e exaltamos por conta dessa vida, Pai. Nós, Senhor, glorificamos a Ti, Pai, porque nessa noite o Senhor me deu essa mão para segurar. E Deus querido, nós te pedimos, Pai, derrama, Pai, das Tuas bênçãos sobre essa vida, Pai. Descortina os olhos, Pai. Ainda que a fé seja pequena, a fé é pequena e a Tua palavra diz que uma fé pequena como um grão de mostarda, se falar para o monte, Pai, para ele se mover, aquele monte vai se mover. Deus querido, a fé é pequena, mas é uma fé, Pai. A fé é do tamanho de um grão de mostarda, mas é uma fé. E uma fé pequenininha faz o homem caminhar sobre as águas. Ah, Deus querido, essa fé pequenininha se une com a fé do meu outro irmão, que de repente é pequenininha, e se une com a fé do outro irmão, que de repente é pequenininha, mas unindo uma fé com outra, com a união dos seus santos aqui nessa noite na Rua do Catete. Pai querido, Deus amado, nós conseguimos mover a Tua mão para esse lugar. Então, Pai querido, Deus amado, recebe a nossa oração, Pai, recebe as nossas vozes nessa noite, que diante da Tua presença começa a dizer que o Senhor é santo. Recebe as nossas mãos levantadas diante da Tua presença, mãos levantadas em sinal de rendição, mãos levantadas em sinal de adoração, lábios que se abrem para dizer que o Senhor é santo, lábios que se abrem para dizer que só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração, lábios que dão aleluia, lábios que dão glória, Pai, lábios que se destravam nessa noite e que voltam a falar em línguas estranhas como há tempo não falava. Ah, Pai querido, Deus amado, toca, Senhor, nesse corpo, Pai, toca, Senhor, nessa alma, toca nesse espírito, Pai, e vai reativando a fé, Pai, porque Deus, se o Senhor não soprar, Pai, quem é que vai soprar, Pai? Se o Senhor não tomar conta, quem é que vai tomar conta, Pai? Então, Deus querido, nós nos derramamos na Tua presença nessa noite, Pai. Nós, Pai, quando começamos a afundar, nós clamamos por esse Deus que pode salvar, porque não existe outro Deus, Pai. Para onde iremos nós, Pai, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Pai? Para onde, Pai, nós podemos recorrer? Não existe médico, não existe juiz, não existe salvação fora de Ti, Pai. E é a Ti que nós recorremos nessa noite. Ah, Deus querido, estende a Tua mão de poder sobre as nossas vidas nessa noite, Pai, e começa a caminhar junto conosco de volta para o barco, Pai. Começa a tocar nas nossas vidas para que nós possamos a voltar para o lugar onde o Senhor nos colocou. Espírito Santo de Deus, visita esse lugar, Pai, e começa a caminhar no nosso meio, Pai. Toma esse irmão pela destra fiel, Pai, e começa a caminhar com ele de volta para o barco, Pai. Começa a andar com ele para que ele possa, Senhor, andar sobre as águas, mas dessa vez não ande sozinho, Pai, porque quem anda sozinho afunda, mas quem anda contigo volta para o barco, Pai. Começa a andar aí nas águas do Espírito Santo, começa a andar aí de mão dadas com Jesus Cristo, começa a consagrar a Deus esse plano que há dentro do seu coração, porque parece plano de maluco, mas Jesus Cristo resolveu comprar junto contigo, e quando Jesus Cristo compra, toda cédula é anulada, toda sentença é anulada, e Jesus Cristo anda junto contigo sobre as águas, e quem anda com Jesus Cristo não afunda, pelo contrário, chega no barco. E Jesus Cristo chegou aqui nessa noite, Jesus Cristo está presente no nosso meio, Jesus Cristo está tocando em vidas, e quando Jesus Cristo volta, quando ambos sobem no barco, o vento cessa. Quando eles entram junto naquele barco, o vento para de soprar. E quando o vento para de soprar e a presença de Deus começa a ser sentida naquele lugar, verdadeiramente, todos os que estão naquele lugar começam a adorar ao Deus que é poderoso. Então comece a adorar ao Deus a quem você serve aí no seu lugar. Comece a levantar um trono de adoração nessa casa, porque existe um Deus que trabalha na sua vida, existe um Deus que é vivo e que precisa, que anseia, que necessita por ser adorado pela sua criatura. Então adora esse Deus que é poderoso. Sua presença é aqui nesse lugar. Tua presença é aqui. Então adora.
real. Tua presença é real. É real. Aqui neste lugar, eu creio que Ele é fiel. Tua presença é real. É real, é real. Aqui neste, a palavra de Deus diz que quando Pedro chega, todos adoram. Então adore, então adore. Eu adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Eu imagino que Jesus Cristo, quando adentra naquele barco, os homens de Deus começam a olhar o vento que cessou, e eles começam a se abraçar naquele lugar e falando: verdadeiramente, verdadeiramente, existe um homem, existe um guarda de Israel que caminha no nosso meio, e ninguém começa, ninguém consegue ficar de lábios fechados, e eles em união, em coinonia, glorificam ao Deus. Então dá a mão para esse crente aí que está do seu lado, dá a mão para esse irmão que está aí, e começa a glorificar ao Deus, como naquele dia eles fizeram dentro daquele barco, porque o vento está parando de soprar. Então adorarei, e eu adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente. Jesus Cristo entrou no barco e o vento parou de soprar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente. Quando Jesus Cristo, a presença dele é sentida, nós temos que adorar. Então adorarei, então eu louvarei, e louve ao Rei dos Reis, então me renderei. Verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus, e cante pro céu se ouvir tua presença. Tua presença é real. Aqui neste lugar, verdadeiramente o Senhor é. Tua presença é real. Aqui neste lugar, mas o vento é forte e parou. Tua presença é real, é real. Aqui neste lugar, Jesus Cristo no barco eu vejo. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, rasgue o céu dessa noite, cante pro céu te ouvir. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Eu adorarei, então adoro. Então eu louvarei. Eu creio num Deus que é vivo, então me renderei. Aleluia, aleluia.
totalmente a ti. Adore ao Rei Jesus, então adorarei. Aleluia. Eu adorarei. Glória a Deus. Então eu louvarei. Então me renderei. Ei, ei, totalmente a ti. Glória. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor, pois Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de todo louvor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que ir para casa. Glória a Deus. Como é que eu faço, Vanzelei? Aleluia. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti eu adorarei. Então adorarei, louvarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Olha a língua estranha. Totalmente a ti. Ei, ei. Totalmente a ti. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tome o seu assento em nome de Jesus.